A gente viu o Lula esse final de semana colhendo a mandioca. Você acha que os caras estão preocupados com a gente? Você acha que os caras estão... Eles estão só de olho nos nossos... nos erros do adversário. Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Fala, Barroso. Pitólio, o Nicolas escreveu o seguinte: desde que o presidente Jair Bolsonaro tomou sua decisão, estamos juntos no projeto Flávio Presidente e trabalhando por isso. Aliás, essa já é a segunda vez que o presidente pede publicamente união, maturidade e que diferenças pessoais sejam deixadas de lado em nome de algo maior. Infelizmente, alguns parecem não conseguir obedecer nem mesmo o líder que dizem seguir. Da nossa parte, não haverá espaço para vaidade, disputa interna ou ressentimentos. O foco é um só, o projeto que Jair Bolsonaro escolheu apoiar e que nós também apoiamos. Bom, obrigado, Barros. Nicolas, então eu vou lhe fazer um pedido. Chama o Flávio, grava vídeo, viaja a Minas, viaja o Brasil, lideranças da juventude do PL, essa juventude que já demonstrou em pesquisa que não aguenta mais Lula, não aguenta mais PT, não quer isso para o futuro. É hora da gente comunicar. Porque a tal da moita só atrapalha, não é? Não, a gente tá junto no projeto, mas... Cadê o vídeo? Cadê o abraçar? Cadê o vamos juntos? Cadê... Não, vem para Minas. Nós estamos precisando acabar com as moitas, se é que você me entende. Eu tô junto, mas eu... Passa depois. Aí não dá, né? A gente tá precisando do... Vamos juntos? Vamos. O projeto é Flávio Presidente? É. É uma determinação do nosso líder maior? É. Vamos. Aí, beleza. Aí a gente vai fazer o que a gente tem que fazer. Agora, não, olha, é verdade, temos que seguir. Tem que seguir as ordens e tal. Não tem vaidade, mas... Eu preciso efetividade, né? Se é que você me entende. Eu preciso de provas do ponto de vista de vamos juntos mesmo. O que é? Não dá... Nós estamos... Entenda, ó. São 2 meses e meio, 75 dias... até a eleição primeiro turno. 75 dias. Como é que eu vou falar assim, não, depois eu vejo, não, já eu entro, na hora certa eu começo. Não tem hora certa. A hora é agora. 75 dias para a eleição. Quantos votos nós precisamos fazer por dia para a efetivação do projeto? Quantas lideranças precisamos conquistar? Quantas reuniões? Quantas viagens? Como é que isso está planilhado? Sabe, Barros, eu vou para o segundo ponto, que é o que está me incomodando bastante, que é o seguinte, até Paulo Figueiredo fez uma fala nesse sentido, né? Outros fizeram falas do mesmo sentido, e eu vou também para a mesma linha que é. Nós precisamos entender qual é a vontade de quem está... Não só na coordenação, não duvido da vontade do Marinho, mas eu preciso ver resultado prático. Com relação à campanha, resultado prático. Para a gente poder, então, se entender. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente viu o Lula esse final de semana colhendo a mandioca. Você viu isso, né, Barros? Sim. Colhendo milho e mandioca. Você acha que os caras estão preocupados com a gente? Você acha que os caras estão... Eles estão só de olho nos nossos... nos erros do adversário. É óbvio. Agora, de que maneira está estruturada? Não, mas ainda é pré. Não, tudo bem. Mas, veja, ou a gente nota que há uma estruturação... Por que eu digo isso? Sábado foi divulgar a carta do presidente Flávio em seu canal do YouTube. Ok. Nós somos informados com 10 minutos de antecedência. Ok. Precisamos agora pegar a divulgação e replicar em todas as redes dos pré-candidatos, não sei o quê. Como é que está estruturado isso? Está acontecendo? Pitólio, está acontecendo, você não tem que saber. Você está aí sentado no microfone para conversar com o ouvinte do microfone da Ouriveto, você não tem que ficar preocupado com isso. Não é um problema seu? Ok, tá bom. Mas nós precisamos aqui no andar de baixo, onde estamos, perceber o resultado prático das coisas.
A decisão tal atendeu aqui, a decisão lá atendeu lá. É isso que eu estou pedindo, para que a gente tenha tranquilidade para seguir na trincheira. É essa decisão, né, desse primeiro passo do vamos encarar de frente, vamos pro pau, é o que está faltando para mim, na minha opinião. Que está deixando meio que o Flávio isolado, sabe? A sensação que eu tenho é, deixa andar. Não, amigo. A gente tem 2 meses e meio. 2 meses e meio é pouco tempo demais. Assim, a gente está olhando para um prazo muito curto, tá? Para uma sensação de que a gente já levou, tá tudo certo. Por quê? A gente ainda tem um desafio gigantesco, né? A gente tem que olhar para algo que até aqui não mudou e pelo jeito, pelo prazo não vai mudar, que é o formato, tá? Eu vou entrar num assunto que me traz consequências, mas vou fazer o quê? Fugir do assunto? A gente está olhando lá para o dia 4 de outubro de 2026. Ok. Nós já pedimos quantas vezes aqui, e nós somos desprezados, é claro, porque a gente está num movimento contrário, a gente está nadando contra a corrente, e não é só para exercitar, que fique claro, né? A gente está nadando contra a corrente no que tange ao voto impresso e à contagem pública dos votos. É um assunto delicado, mas é um assunto que eu coloco aqui na mesa, né, para a gente discutir, sem olhar no retrovisor. Eu não estou olhando no retrovisor, porque é isso que eu fui, todos nós, censurados fomos, logo após o processo, em especial naquela frase, o Internacional venceu o Corinthians. E não se discute mais isso. Frase dita por Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante o pleito de 22. Ok. Então não estou discutindo 22. Mas eu sempre disse aqui, e os caras desprezam, né, com uma habilidade incrível, a opinião de um eleitor, de um cidadão pagador de imposto. Eu sou um pagador de imposto, você também é um pagador de imposto, aí está me ouvindo agora. Ok, entendo eu, e a gente fez a defesa aqui do voto impresso e da contagem pública dos votos, a partir do seguinte ponto: se existe algo que pode entregar ao eleitor, ao cidadão, a transparência, um aprimoramento do processo, que seja feito. E é isso que eles estão desprezando. Em que sentido? Nós temos hoje um processo que está ultrapassado, temos uma atualização de todo o processo desprezada, e nós hoje somos equivalentes ao botão. Simplesmente, Pinguim assustou. Não, botão país. Não vai se assustar. Ninguém vai sair colocando o dedo no botão. Eu tô falando botão país. Pinguim. Tá? Desqualificado esse Pinguim. Tô falando botão país. Botão país tem 800 mil habitantes. 800 mil habitantes. Né? Nós estamos falando de um Brasil com 210 milhões de habitantes, aproximadamente. A gente está falando de um país com 150 milhões de eleitores. E a gente está falando de um processo eleitoral que é utilizado apenas pelo Brasil e pelo botão. Então, o que nós entendemos ao longo da história é que, se há a possibilidade de trazer um upgrade, uma atualização, um passo à frente, subir um degrau, que seja feita essa atualização. Só que existe uma obrigação legal para que isso aconteça? Não. Só que eu entendo e defendo porque existe uma obrigação moral para que isso aconteça. Veja, eu não preciso, mas se eu posso, eu quero te entregar algo melhor. Repito, eu não preciso, mas se eu posso entregar algo melhor, eu desejo, eu quero entregar algo melhor para você. No que tange a transparência, eu faço isso com os clientes da Auriverde. Né? Quem anuncia aqui conta com o que há de mais moderno na transparência dos relatórios, do mapa de irradiação que a gente chama. Por quê? Alguém põe dinheiro aqui, eu preciso dar a tranquilidade de que o investimento, né, foi seguido à risca para que esse cliente tenha retorno a partir do anúncio feito na Auriverde. Beleza? Beleza. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral desprezou isso ao longo dos últimos anos. Aliás, lutou contra. Lembra do Luiz Roberto Barroso?
Lembra das ações do Supremo Tribunal Federal dentro do Congresso? E nós caminhamos para mais um processo eleitoral sem o voto impresso e a contagem pública dos votos. Mais uma vez. Mais uma vez. Não quero que você entenda como, então tá bom, mas vamos fazer uma análise antecedendo essa história, antecedendo a questão do 4 de outubro, o voto impresso e a contagem pública dos votos. Nós vivemos em 2022, talvez um processo com o maior nível de interferência que nós já enfrentamos ao longo da nossa história, que foi governo Biden, CIA, Agência de Inteligência Americana em solo brasileiro, pressionando inclusive o próprio presidente Bolsonaro. Um dia adoraria saber essa história, né, o que de fato aconteceu. Nós temos a USAID, com muito dinheiro do tal do George Soros, esse demônio do George Soros, colocando dinheiro para atrapalhar, influenciar, intervir no processo eleitoral brasileiro, tudo antecedendo o dia da eleição, que fique muito claro. E as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que ao meu ver, é uma opinião e ainda posso ter, quebraram a paridade de armas no processo eleitoral. Eu me lembro aqui, na reta final do segundo turno, e já contei essa história para você, na reta final do segundo turno, nós tivemos aqui, no Brasil, veiculado em todas as emissoras, em especial as emissoras de rádio. Eu não me lembro desse material para televisão, mesmo porque não assisto TV aberta, que é onde teria veiculação, na grade, na propaganda eleitoral obrigatória e gratuita, nas inserções, que são os comerciais que passam no meio da programação, surgiu uma, já te contei, que falava sobre Bolsonaro cortar férias, fundo de garantia, 13º, acabar com a carteira assinada. Lembra disso? Era uma mentira, na verdade, muitas mentiras dentro de um único material. Ok. Naquele momento, né, quando eu ouvi a chamada aqui, na Jovem Pan News Bauru, à época, eu fiz um disparo para o jurídico do PL, assim, pelo amor de Deus, contenham esse absurdo. Por quê? Naquele momento, para ajudar, cada candidato, Bolsonaro, tinha 10 inserções no dia, Lula tinha 10 inserções no dia, porque segundo turno são iguais as condições. Só que, por uma decisão do TSE, Bolsonaro, naquela semana final, tinha 3 inserções a menos por dia, ou seja, 7, e as 3 tiradas de Bolsonaro foram para o Lula. Ou seja, Lula tinha 13 vezes por dia o comercial, Bolsonaro 7, a metade, ok? Mostrando o seguinte, paridade de armas, a disputa ficou longe há muito tempo. Então vamos imaginar o seguinte, por que eu estou fazendo essa fala aqui? Vamos imaginar, a Pitori está querendo ser ingênuo agora? Não. Eu só estou te mostrando assim, a gente tem que estar preocupado com o dia 4 de outubro? Sim. A gente adoraria ver o voto impresso e a contagem pública dos votos? Sim. A Auriverde tentou mobilizar, aí o PL, através até da dona Michele, fez uma campanha, mas a gente não consegue avançar porque não depende da gente, só da gente, mas depende de questões partidárias. Aí eu vejo o PL e o Novo, em especial, né, os dois partidos, né, para a gente criar fiscais para a eleição, porque a Auriverde sozinha, não pode. Eu posso até orientar, mas se o partido não habilitar aquele fiscal, você sozinho, como um cidadão independente, não pode ser fiscal da eleição. O partido precisa querer. O Novo, o PL, qualquer outro partido. Queremos fiscais. A Auriverde disposta está a formar. Isso é rápido. Mas habilitar, quem tem que habilitar o fiscal para o dia da eleição é o partido. Nós precisaríamos de 1 milhão de fiscais no Brasil. Essa foi a conta que fizemos aqui. Agora, os partidos estão dispostos a formarem fiscais para o dia da eleição? Superado o dia da eleição, vamos anteceder a data da votação. O que enfrentaremos de interferência até lá? Essa é a questão. Quer uma lembrança rápida aqui? Em 2024... na eleição para as prefeituras e câmaras municipais do Brasil,
O presidente Bolsonaro já estava inelegível. Só que o presidente Bolsonaro rodou o Brasil. Eu até tive a oportunidade de viajar com o presidente naquele momento. Suspenderam o X no Brasil. Tiraram do ar uma rede social inteira onde se discute política. Isso, de uma forma ou de outra, representa interferência. Por quê? A direita prospera nas redes sociais, tem engajamento das redes sociais. E a partir do momento que eu falo assim, não vai mais conversar aqui, isso é ou não é algo que interfere no resultado? É claro. Isso precisou das urnas? Não. É isso que eu estou tentando te mostrar. Olha o que nós temos antes para enfrentar. Antes do processo, lá no dia 4 de outubro, olha o que a gente tem que enfrentar. Como se dará a interferência do Poder Judiciário, nesse caso do Supremo Tribunal Federal, como já demonstrou, está louco para praticar essa interferência Gilmar Mendes, como se dará essa interferência? Então olha o que a gente tem pela frente. E junto disso tudo, as cascas de banana, as internas, o fogo amigo, atrapalhando e muito a vida do Flávio. Então, amigo, o que a gente tem pela frente não é mole, não. O que a gente tem pela frente é desafiador. Não teremos voto impresso e contagem pública dos votos. Não vejo a menor possibilidade, porque quando fez o pedido para que no dia 28 de julho de 2024, na eleição para a presidência na Venezuela, Biden fez o pedido, salvo engano, 6 meses antes. 6 meses antes. Não, pedido não. Ele ordenou para que ele pudesse, então, adquirir o petróleo da Venezuela. Ele falou assim, tudo bem, a gente faz negócio, mas eu quero o voto impresso aí na Venezuela. Lembra daquilo? Esse prazo no Brasil, eu vejo que já está encurtado por demais. Não vejo a possibilidade disso acontecer. Não vejo. Então a gente precisa olhar o dia 4, sim. Os partidos precisariam nos ajudar, criando a estrutura para os fiscais, sim. Eu estou disposto aqui, via rede social da Ouro Verde, sabe Deus o quê, via comunidade da Ouro Verde, que era a ideia, oferecer o curso para fiscal, sim. Mas não sou eu que tenho que arregimentar 1 milhão de pessoas. Não sou eu que tenho essa capilaridade. Imagine você, o PL, o maior partido do Brasil, com todos os seus pré-candidatos às assembleias legislativas, à Câmara Federal. Imagine esses, falando o seguinte, com essa capilaridade toda, precisamos de fiscais. Aí pega lá os 92 municípios do Rio, precisamos de tantos fiscais. Os 68 municípios, salvo engano, lá do Espírito Santo, tantos fiscais. Os 800 não sei quanto de Minas, 600 não sei quanto de São Paulo. Imagina, com a capilaridade do partido, fala assim, nós precisamos de fiscais. Você está vendo essa disposição? Eu não estou vendo. Isso é importante para nós? Muito importante para nós. Só que os partidos precisam ajudar, pô. Por que eu estou dizendo isso? Só para terminar esse assunto. Javier Milei, ele vai para o primeiro turno das eleições na Argentina, lá em 2023, e perde no primeiro turno para o Massa, que era o candidato do Alberto Fernandes, candidato da Cristina Kirchner. Ele perdeu, saiu em segundo lugar. Então ele vai para a segunda volta, que eles chamam, que é o segundo turno na Argentina, atrás. E o que o Milei entendeu? Ele falou, preciso de fiscal. Estou precisando de fiscal. Isso porque lá o modelo é na cédula. Eu preciso de fiscal. Tá. Quantos? 104 mil fiscais. O Milei conseguiu, acho que a diferença, o intervalo de tempo, 3 semanas, acho. 3 semanas. Preciso de 104 mil. 104 mil fiscais. O que aconteceu com o Milei? Venceu a eleição. Só que nós estamos aqui olhando para os partidos e falando assim, gente, precisamos de fiscais. Fizemos uma conta aqui outro dia, precisamos de 1 milhão de fiscais no Brasil. O que os partidos fizeram até aqui? Nada. Fizeram uma campanha com a dona Michele, mas qual é o resultado prático disso?
treinaram? Já efetivaram? Nada. E se aconteceu alguma coisa, me conte, porque eu não vi. A Aurivide se colocou à disposição lá atrás, cara. Tentamos, hein? Ó, sabe? Isso desanima, tá? Por quê? Porque a gente coloca uma estrutura à disposição, a gente sabe que é fundamental a gente ter fiscal. Fiscal, dentro da sala. Do partido, tem que ser do partido, não pode ser independente. Eu vim aqui, o que você vai ser? Eu vou ser fiscal, não pode. Ó, é o partido que tem que te habilitar como fiscal. E os partidos, ó. Entendeu como o jogo é jogado? Então a gente tem que mobilizar, a gente tem que tentar seguir adiante e olhar. Dia 4 me preocupa? Claro que preocupa a todos. Só que o que antecede o dia 4? As interferências, o dinheiro, a paridade de armas. Você já entendeu? O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem tá na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.